Olá, eu sou o Léo e esse é o Fermentando Saúde. No vídeo de hoje vamos passar um manual básico para o cultivo do kefir, tanto ele de leite quanto ele de água. Então fica com a gente e bora fermentar? Primeiramente, vamos falar sobre o que é kefir. O kefir ele é uma cultura de micro-organismos, que é uma massa gelatinosa, branca, amarelada ou até mesmo translúcida, que lembra uma couve-flor ou grãos de pipoca. O tamanho dos grãos ele pode variar de 3 a 35 milímetros. Composição dos grãos de kefir. Os grãos de kefir consistem em diferentes espécies de leveduras e bactérias ácido-láticas e bactérias ácido-acéticas, em uma matriz que é chamada de kefirano, que é uma bolinha branca que eu vou estar colocando aqui ou aqui para vocês estarem dando uma olhada. Os micro-organismos presentes nos grãos de kefir, eles vivem de forma simbiótica, que quer dizer em harmonia. No entanto, a composição da população ela pode se diferenciar dependendo da origem do grão, dos métodos de cultivos e do substrato utilizado para o cultivo dos grãos. Os grãos de kefir são formados na maior parte de proteínas e polissacarídeos, que por sinal é a matriz de polissacarídeos que aprisiona os micro-organismos presentes no grão de kefir. Em 1 kg de kefir, a gente vai encontrar de 890 a 900 gramas de água, 2 gramas de lipídios, 30 gramas de proteína, 60 gramas de açúcar e 7 gramas de minerais. Legislação brasileira. A Instituição Normativa número 46, de 23 de outubro de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, define kefir como sendo um produto resultante da fermentação do leite pasteurizado ou esterilizado por cultivo ácido láticos elaborados com grãos de kefir, Lactobacillus kefir, espécies do gênero Leutonostoc, Lactococcus e Acetobacter, com produção de ácido lático, etanol e dióxido de carbono. E os grãos de kefir eles são constituídos por leveduras fermentadoras de lactose e leveduras não fermentadoras de lactose, além de Lactobacillus casei. Mas aí você fala, Léo, não existe só um tipo de kefir, eu tenho kefir de água. Sim, apesar da legislação brasileira se referir ao kefir de leite, existem 2 tipos de kefir. O kefir de leite, que é conhecido como kefir real, que vai produzir uma bebida a partir da fermentação dos micro-organismos no leite, e também temos o kefir de água, que vai estar produzindo a bebida através do açúcar adicionado à água. Significado do kefir. O nome kefir deriva do turco keyf, que significa bem-estar ou bem-viver. A bebida fermentada é frequentemente associada à longevidade, sendo também considerada terapêutica. História do kefir. O kefir ele é originário das montanhas do Cáucaso, uma longa cordilheira que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, formando uma divisa entre o sudeste da Europa com a Ásia, onde a sua preparação era realizada em sacos feitos de couro cru. O leite fermentado ele era misturado ao leite fresco e após o período ocorria o acúmulo de micro-organismos envolto em uma proteína e polissacarídeo, formando assim, eventualmente, os grãos de kefir. Antigamente, esses sacos de couro cru eles eram pendurados nas portas das residências para quando alguém entrasse ou saísse, desse uma revolvida nesse líquido e melhorasse a fermentação. Os grãos de kefir eles eram considerados entre os povos muslim, habitantes do norte das montanhas caucasianas da Rússia, onde são consumidos há milhares de anos, um presente de Alá, e eram passados de geração em geração, sendo considerados uma riqueza de família. O kefir também era conhecido antigamente como a bebida do profeta. Segundo a tradição, os caucasianos dizem ter recebido os grãos do profeta Maomé, que, por sua vez, recebeu os grãos de Alá, e assim transmitem de geração em geração, o que também explica o fato da bebida ter recebido o nome de milho do profeta, que é em alusão a Maomé. O livro bíblico de Êxodo descreve um produto com características semelhantes ao kefir, que é denominado maná.
O mesmo é descrito como um alimento produzido milagrosamente e sendo fornecido ao povo israelita, liderado por Moisés, durante a travessia do Egito rumo à Terra Prometida. Ainda, segundo a Bíblia, após a evaporação, aparecia uma coisa miúda, floculosa, de cor branca, descrito como uma semente de coentro, que lembravam pequenas pérolas. A bebida fermentada kefir é produzida a partir dos seus grãos e recebe diversos nomes em todo o mundo, como kefir, tibi, cogumelo tibetano, plantas do iogurte, cogumelo do iogurte, kefir, dentre diversos outros nomes. Benefícios do kefir. O kefir ele possui minerais, bem como vitaminas e aminoácidos essenciais ao organismo humano que auxiliam no tratamento e manutenção das funções do corpo, sendo rico em vitamina B1, B12, ácido fólico, cálcio e vitamina K, sendo considerado uma ótima fonte de biotina, vitamina B, que ajuda na assimilação de outras vitaminas do complexo B, como ácido pantoleico, ácido fólico e vitamina B12. Outros fartos benefícios da vitamina que compõem o complexo B compreendem na regulação dos rins, fígado e sistema nervoso. Auxilia no tratamento de pele, aumento de energia e promoção da longevidade. O kefir possui proteínas que são parcialmente digeridas, sendo assim facilmente utilizadas pelo organismo. Além de conter triptofano, que é um aminoácido essencial precursor do neurotransmissor serotonina. Possui magnésio e cálcio, que são importantes na saúde do sistema nervoso. Não somente isso, ele ainda é uma boa fonte de fósforo, segundo mineral mais abundante no corpo, que tem a função de auxiliar na utilização de carboidratos, lipídios e proteínas na manutenção, energia e crescimento celular. Kefir de leite. Os grãos do kefir de leite são esbranquiçados e formam uma bebida que lembra muito o iogurte natural, com sabor mais azedo e uma textura bastante cremosa. Os grãos de kefir de leite, eles se alimentam da lactose, que é o açúcar presente no leite. Que tipo de leite que eu posso usar para a produção do meu kefir de leite? Você pode utilizar leite de vaca, leite de cabra, leite de ovelha, leite de búfala. Ele pode ser desnatado, semidesnatado ou integral para a fermentação dos grãos. Mas fica uma dica que o melhor leite para você usar na fermentação do seu kefir de leite é o de saquinho, pois o mesmo ele passa pelo processo de pasteurização. Tá, Léo, mas o que é pasteurização? A pasteurização ele é o aquecimento do leite a uma temperatura de 75 graus durante aproximadamente 15 segundos. Após isso, ele é seguido de um rápido resfriamento. Isso vai matar a maior parte das bactérias causadoras de doença. Porém, ele vai conservar algumas bactérias, que são as boas, que nisso está incluso as bactérias lactobacilos, além de não conter nenhum conservante, o que vai dar a baixa durabilidade do leite de saquinho, que dura em média de 3 a 5 dias. Léo, dá para usar o leite de caixinha? Dá para usar o leite de caixinha? Sim. Porém, o leite de caixinha ele não passa pelo processo de pasteurização. Ele vai passar por um processo chamado UHT, que é a temperatura ultra alta. Nesse caso, o leite ele vai passar por um processo de aquecimento de 130 a 150 graus por um período de 2 a 4 segundos. E depois ele vai ser resfriado rapidamente a uma temperatura de 32 graus. Com esse processo, todas as bactérias vão ser eliminadas, tanto as boas quanto as ruins, e nisso vai incluir os lactobacilos. Além disso, o processo UHT pode fazer com que o leite ele perca o cálcio e algumas outras vitaminas no processo, que no entanto elas podem vir a serem acrescidas pela indústria de forma artificial. E, ao contrário do leite de saquinho, o leite de caixinha ele contém conservantes. É o que vai dar o maior prazo de prateleira para os leites de caixinha. E esses conservantes, eles podem vir a interferir na sua colônia. Léo, e leite vegetal? Posso usar? Não. Leite vegetal, para a fermentação dos grãos de kefir, não são recomendados, pois os leites vegetais, seja ele de arroz, amendoim, coco, amêndoa, semente de girassol, dentre os vários outros leites de origem vegetal, eles são livres de lactose, que é justamente o açúcar do leite animal. E como eu falei anteriormente, os grãos de kefir de leite se alimentam de lactose. Se no leite vegetal não tem lactose, não tem como você fazer uma boa
fermentação com o leite vegetal. Você até pode conseguir um certo grau de fermentação, pois ali no kefirano vai existir várias bactérias e leveduras, e algumas delas podem conseguir usar algum composto ali do leite vegetal, e algumas delas podem conseguir usar algum composto do leite vegetal como fonte de carboidrato. Porém, como eu já disse anteriormente, isso vai desestabilizar a sua cultura e provavelmente os grãos não irão se multiplicar. Se você fez alguma fermentação com grãos de kefir de leite com leite vegetal, comenta aqui embaixo a sua experiência. Eu quero saber. Kefir de água. Os grãos de kefir de água, eles são partículas translúcidas e não opacas iguais aos do kefir de leite. E a sua cor ele vai variar de acordo com o açúcar que você vai estar utilizando para o cultivo. Se você utilizar um açúcar mascavo, os grãos eles vão apresentar uma coloração mais amarronzada. Se você usar o açúcar demerara, os grãos eles vão apresentar uma cor mais translúcida, um pouco mais transparente. Além disso, a sua matriz exopolissacarídica é constituída principalmente de dextrano, que é um homopolissacarídeo bem menos complexo que o kefirano. E que tipo de açúcar eu posso usar para estar fermentando os meus grãos de kefir de água? Para a fermentação dos grãos de kefir de água, você pode estar usando o açúcar mascavo, o açúcar demerara, rapadura e melaço. Eu, particularmente, prefiro o açúcar mascavo. O açúcar mascavo vai gerar uma bebida mais forte, com um sabor mais encorpado, além de ser a melhor fonte de carboidrato para os grãos, assim como a rapadura e o melaço. O açúcar mascavo ele não passa pelo processo de refinamento, clareamento e adição de produtos químicos que o açúcar refinado passa e que é responsável por retirar todos os nutrientes presentes no açúcar em sua forma mais natural. Dessa forma, o açúcar mascavo ele vai estar em sua forma mais bruta, escuro e úmido, mantendo assim muitas de suas vitaminas e minerais, como cálcio, ferro e fósforo. O açúcar demerara ele é o intermediário entre o açúcar mascavo e o açúcar cristal. O açúcar demerara ele passa por um leve processo de refinamento durante a sua produção, porém ele não leva os aditivos químicos para o refinamento, apresentando assim uma cor marrom clara, mantendo assim também o seu valor nutricional próximo ao do açúcar mascavo, tendo um sabor mais suave e sendo interessante para as pessoas que não gostam muito do sabor do açúcar mascavo. As minhas experiências de fermentação com o açúcar demerara, as minhas fermentações ficaram mais doces e menos fermentadas. O açúcar demerara ele vai ser uma ótima opção para quem quer realizar uma segunda fermentação com frutas ou infusões, pois o sabor da fruta e da especiaria ele vai ficar muito mais evidente do que se você utilizar o açúcar mascavo. Lembrando também que você pode usar o melaço e a rapadura. Lembrando que você deve dissolver o açúcar na água antes de adicionar a sua cultura. O recomendado é, se você for utilizar a rapadura, você separe uma porção da água, esquente ela, dissolva a rapadura e depois você complete com água fria para chegar à temperatura ambiente e você está inoculando os seus grãos de kefir. Pelo amor da boa bactéria, não me usem açúcar refinado na fermentação do kefir. O açúcar refinado ele passa por vários processos de refinamento, clareamento e adição de produtos químicos que vai deixar aquele açúcar na forma branca e homogênea na sua casa. E esse processo todo ele vai retirar todos os minerais e vitaminas contidos ali naquele açúcar. E todo esse processo vai transformar o açúcar num alimento totalmente sem nutrientes. Se você utilizar o açúcar refinado nas suas fermentações, você vai perceber que a cada fermentação a sua cultura ela vai estar mais fraca. Se você já utilizou ou utiliza açúcar refinado nas suas fermentações, deixa aqui embaixo a sua experiência. Modo de preparo. Não existe uma receita padrão para a produção do kefir, tanto de água quanto de leite. Aqui em casa eu utilizo a seguinte receita. Para kefir de água eu uso aproximadamente de 50 a 80 gramas de grãos de kefir de água. Aproximadamente 2 colheres de açúcar mascavo, mas aí você vai usar na sua casa o açúcar que você preferir, melado, rapadura ou o demerara.
Então, vão ser de 50 a 80 gramas de grão de kefir de água para 2 colheres de açúcar mascavo e 1 litro de água. Para o kefir de leite, vai ser 1 litro de leite para 50 a 80 gramas de grãos de kefir de leite. E se você utiliza outra receita, coloque aqui nos comentários a sua experiência também, que a gente quer saber. E como eu devo consumir o kefir? Bom, o kefir ele é um alimento muito versátil. O kefir de leite, você pode estar consumindo ele de forma in natura, que é a forma pura. Você pode estar fazendo iogurtes, você pode estar fazendo shakes, pode estar fazendo bebidas com frutas. Você também pode estar fazendo a substituição do iogurte pelo kefir de leite nas suas receitas. Já o kefir de água, você também pode estar consumindo ele de forma natural, que é somente água fermentada. Pode estar adicionando aquela água fermentada a sucos, como também você pode estar fazendo bebidas gaseificadas com o seu kefir de água. Para quem não assistiu, vou deixar um card aqui, onde eu já fiz uma bebida gaseificada com a água fermentada de kefir e morango. Então, após assistir o vídeo, clica no card e vai lá conferir. E quais são os cuidados que eu devo tomar com a minha bebida? Assim como qualquer outro tipo de fermentado, o tempo de fermentação do seu kefir ele vai depender do sabor desejado e do tempo de fermentação, que aí vai depender da temperatura da sua cidade. Então você tem que estar sempre atento para o sabor desejado. Se você deixar passar do tempo, você pode ficar com um sabor desagradável. E se você esquecer, você pode estar causando um desequilíbrio ali naqueles grãos de kefir que vão começar a reduzir de tamanho. Sempre utilize utensílios próprios para a sua fermentação. De preferência, utensílios de vidro, inox ou plástico. No caso, se você for utilizar plástico, tem que ficar atento para quando ele começar a apresentar ranhuras ou amarelidão. Aí você pega e já substitui esse utensílio de plástico por um novo. Não me utilize utensílios de madeira ou ferro. As colheres de madeira, elas acumulam micro-organismos entre as frestas, entre as fibras da madeira, e isso pode vir a contaminar a sua cultura. Se você dá uma reparadinha aqui, essa colher aparentemente está limpa, porém, entre as fibras aqui da madeira, vai começar a crescer colônias de bactérias. E quando você vai estar adicionando essa colher ali na sua cultura, pode vir a contaminar. E deixar a sua colher submersa em água com cloro ou água sanitária é um método totalmente inseguro e ineficaz. Existe até uma normativa da Anvisa, que é a resolução RDC número 26 de 15 de setembro de 2004, que fala sobre as boas práticas para o serviço da alimentação. Eu vou deixar o link da norma aqui embaixo, junto com toda a bibliografia consultada para a elaboração desse vídeo. Então, para os que tiverem ávidos por mais conhecimento, só siga os links aqui embaixo. Já as colheres e utensílios de ferro, eles podem estar oxidando, estando em contato com a cultura. E aí, com isso, eles vão liberar componentes que podem prejudicar a sua cultura e também o consumidor, a pessoa que vai consumir aquela bebida ao longo do tempo. Então, ficamos combinados. Para manipular a sua cultura, vidro, plástico e inox. Esterilização dos equipamentos. Você pode estar esterilizando os seus utensílios, como colher, redinha, pote, tudo que você for usar para estar manipulando a sua cultura, de duas formas. Ou você vai usar água quente, ou você vai utilizar álcool 70. Se você utilizar água quente, você vai ter que esperar todos aqueles utensílios chegarem à temperatura ambiente para não estar colocando aquele produto quente em contato com a sua cultura, que vai estar matando a sua cultura, os seus grãos de kefir. Se você for utilizar álcool 70, você vai borrifar ou passar aquele álcool 70 ali e vai deixar no canto reservado para esperar aquele álcool evaporar. Aqui em casa, como eu uso muito, eu uso isso aqui, porque eu não gosto de estar jogando o álcool aqui e passando, porque aquele álcool que você passou no vidro, você vai ter que estar descartando, e isso vai acarretar num gasto. Então, eu utilizo isso aqui, você pode estar comprando um menor, aí nós só vem aqui, dá uma pressão e borrifa, tanto no vidro como em qualquer utensílio que você for utilizar. Aí é só emborcar ali na pia e deixar escorrer e secar. Após esse vidro estar seco, ou o utensílio estar seco, você pode manuseá-lo tranquilamente com a sua cultura. Eu não recomendo você estar pegando o seu vidro e estar secando com papel toalha ou com um pano de papo.
ou com um pano de prato. Ao você estar secando, passando esse produto, esse material dentro do seu vidro, ele pode estar deixando resíduos que estejam contaminados. E aí ele pode contaminar a sua cultura. Então, tanto quanto você usar o álcool ou a água quente, sempre deixar secar e escorrer de forma natural. Não recomendamos de forma nenhuma a utilização de cloro ou água sanitária. Quando você utiliza cloro ou água sanitária, você vai precisar de um enxágue muito bom, tipo um belo do enxágue. Você vai enxaguar, enxágua de novo, mais uma vez. Tá sentindo aquele cheirinho de cloro? Enxágua de novo. Então, você vai precisar de muito enxágue para estar tentando retirar todo aquele componente do cloro ou da água sanitária do seu utensílio e, na maioria das vezes, não vai conseguir. Então, você vai estar pegando aquele material com cloro e vai estar colocando na sua cultura. Então, isso pode estar prejudicando a sua cultura. Então, mais uma vez, anota aí, para esterilização, você só precisa ou de álcool 70 ou de água quente. Bom, recebi o meu kefir hoje. O que devo fazer? Essa recomendação é a mesma para ambos os tipos de kefir. Primeiro, você vai escolher o recipiente que você vai usar. No meu caso, eu vou usar esse aqui, que é o que eu sempre uso. Eu já esterilizei ele com álcool. Eu uso esse borrifador. Aí eu coloco e dou a pressão e não precisa ficar girando. Então eu borrifo e espero secar para estar utilizando. Então primeiro você escolhe o utensílio que você vai utilizar para estar guardando o seu kefir, seja ele de água, seja ele de leite. Depois da higienização de todos os utensílios com água quente ou álcool 70, a gente vai utilizar aquelas quantidades que eu passei logo acima. Aqui eu vou estar usando o kefir de água. Aqui a gente utiliza o açúcar mascavo, então você vai ver que ele vai ter essa cor mais escura. Se for utilizado o açúcar demerara, ele vai ter uma cor mais clara. Se você for usar rapadura, ele vai ter uma cor bem mais escura do que o do açúcar mascavo. Então a gente pegou a vasilha, vamos adicionar 2 colheres de açúcar mascavo. Aqui eu vou estar pesando só para vocês terem uma noção de quanto mais ou menos seria o peso do açúcar. A colher, para manusear o açúcar, ela pode ser de ferro, essa aqui é de inox, mas em contato direto com a sua cultura, ela não pode ser de ferro. Então vamos aqui 2 colheres de açúcar mascavo, que vai dar aproximadamente 36 gramas. Então aqui a gente vai pegar nessa vasilha, vai adicionar o açúcar, a água, 1 litro. Não esquecer de mexer essa água com açúcar, que é para deixar o açúcar disponível, né, para os grãos de kefir. Então depois de mexido, aqui eu estou utilizando uma colher de plástico, você pode estar usando uma colher de inox. Poderia estar utilizando essa, mas essa aqui ela é curta, então a minha mão entraria em contato com o líquido. E isso não seria legal, por mais que as mãos já estejam higienizadas com álcool. Aí aqui a gente vai pegar a nossa quantidade de kefir. Aqui tem aproximadamente 80 gramas, saturado, 82 gramas. É que a gente vai usar mais ou menos de 50 a 80 gramas. Essa quantidade de kefir a gente vai colocar aqui e vai estar cobrindo com um tecido ou com um pano. Aqui eu utilizo o voal e você pode estar passando um elástico. Aqui no caso, como ele tem essa tampinha aqui, eu vou estar usando ele, que ele vai estar vedando direitinho a vasilha. Como vocês podem observar, os grãos estão aqui embaixo e a água está bem escura. Daqui 24 horas ou 48 horas, a gente vai estar coando esse kefir. A gente vai pegar uma vasilha, vai estar utilizando a redinha, uma peneira. Essa aqui é de inox, você pode estar usando uma peneira de plástico e vai estar coando os grãos de kefir aqui. E vai estar repetindo o processo. Aí quando a gente colher, a gente vai pegar com o açúcar mascavo um líquido mais ou menos dessa cor, que foi o que eu acabei de peneirar. Se vocês parem para reparar as cores, ele vai clareando conforme vai ocorrendo a fermentação. Isso aqui eu deixo aqui na minha cozinha mesmo,
num canto quieto, onde não bate sol direto. Então ele fica quietinho e eu só vou mexer nele quando eu for peneirar. E como eu posso gerar mudas de segurança? Conforme você vai criando os seus grãos de kefir, eles vão se multiplicando. E dessa forma você pode tirar um pouco desses grãos para estar guardando e fazendo mudas de segurança. Então você vai pegar, vai deixar escorrer, vai peneirar ele na peneirinha, vai deixar escorrer bem o líquido e vai estar colocando em potinhos desse tipo. Pode ser potinho de margarina também, ou aqueles saquinhos alimentícios. Aí a gente vai fechar. E aqui, esses grãos você pode estar levando ao congelador. Ele vai durar aproximadamente 6 meses. O ideal é que você renove essas mudas a cada 4, 5 meses, no máximo, para você estar sempre mantendo elas viáveis. E aí, quando você for reativar elas, você vai tirar elas do congelador, vai colocar na geladeira, vai esperar o descongelamento e vai fazer o processo que acabamos de fazer agora, de estar colocando novamente na água. Isso serve tanto para o de água quanto para o de leite. Só que quando for utilizar o de leite, você vai estar fazendo isso com o leite. Ou viajar, o que devo fazer com o meu kefir? Você vai ter 3 opções. A primeira vai ser essa, de estar congelando, se você for viajar por muito tempo, e quando você volta da viagem, você descongela ele e reativa a sua cultura. A outra opção é você estar coando o seu kefir na noite anterior, ou mesmo no dia da viagem, fazendo todo o processo normalmente e pegando o seu pote e colocando na geladeira. Assim ele pode durar até 15 dias. Isso no caso se você for fazer uma viagem de até 15 dias, 2 semanas. E outra opção é você estar levando um pouco do kefir na viagem junto com você. E isso você pode fazer os 3. Você pode tanto congelar, quanto colocar um pouco na geladeira e levar um pouco contigo. A escolha é livre. Eu mesmo já viajei e já levei um pouco do kefir, porque a viagem, como eu fazia o consumo constante, na viagem eu ia passar muito tempo fora, então eu levava ele comigo junto com um pouco de açúcar mascavo, já medida nos saquinhos de geladinho, ia fazendo a troca e ia consumindo durante a viagem. Agora vamos para o armazenamento. Você já esterilizou, já fez o cultivo do seu kefir, agora como e onde você vai armazenar? Após você tiver feito já a esterilização, tiver feito o inóculo da sua cultura, você vai pegar o seu vidrinho com o seu kefir e vai tampar. Sempre tampa com um paninho. Eu não gosto muito de utilizar o papel toalha, porque olha aqui, está com o vidro mais ou menos úmido. Coloquei aqui e aí eu vou vedar esse meu vidrinho com o elástico. Você pode estar usando elástico ou você pode estar usando uma cordinha. Vedei aqui meu vidro, certo? Na manipulação, quando você mexer o seu líquido aqui dentro, seja para trocar ele de lugar, seja para levar para o ambiente que você vai estocar ele, o líquido ele pode entrar em contato com a superfície do papel toalha. Isso vai umedecer o papel. O papel úmido ele pode rasgar e está permitindo a entrada de formiga, de mosca, principalmente aquelas moscas de fruta, e elas podem estar vindo a contaminar a sua cultura. Então, por isso, eu não recomendo muito o papel. Além do que, se não rasgar, o seu papel vai permanecer mais tempo úmido, porque é um papel absorvente, o que pode estar fazendo culturas de micro-organismos estarem crescendo nesse papel. Então, eu sempre recomendo a utilização de pano de prato, fralda ou mesmo o paninho voal. O paninho voal é transparente, ele vai permitir você olhar a sua cultura de cima e de lado. E se o líquido bateu aqui em cima, você pode tirar rapidinho. Você vai lá, enxágua o seu paninho voal, borrifa um pouquinho de álcool, sacode e coloca aqui de novo. Aí você vai ter a sua cultura totalmente protegida e o pano voal ele vai permitir a troca gasosa. Então, você já tampou sua cultura e você vai armazenar. Onde você pode armazenar a sua cultura? Você pode colocar ela no cantinho da pia, onde não vai bater sol diretamente, onde não vai incidir sol de forma direta na cultura, ou você pode colocar num lugar arejado. Nunca me coloque a sua cultura em armários fechados, principalmente
esse armário for de ferro, porque assim como você não pode utilizar utensílios de ferro, você também não pode colocar um armário de ferro, porque aqui vai ocorrer as trocas gasosas. Essas trocas gasosas irão oxidar o seu armário. Então coloque no cantinho da pia, onde não vai haver muita movimentação, ou num lugarzinho bem arejado. É importante que o lugar que você coloque a sua cultura, ele tenha circulação de ar. Tudo bem? Certo, Léo. Já decorei tudo, já anotei tudo, já sei como cultivar, mas eu não tenho a minha cultura de kefir. O que eu faço? A cultura de kefir, ela é doada, ela é repassada adiante. Aqui eu tenho um pouquinho só, mas isso por semana já vai estar mais que o dobro. Então aquilo você vai jogar fora, você vai doar, você vai congelar. Então a melhor forma de você obter a sua cultura de kefir é por meio de doação. Então entre no grupo dessas redes sociais, Facebook principalmente, digita lá kefir doação, que provavelmente na sua cidade ou ali próximo vai ter alguém doando. A gente quer doar porque é muito kefir e às vezes dá uma dor no peito jogar fora. Se você que nem eu, comenta aqui que tem dó de jogar seus kefirs fora. Então você vai encontrar. Tem algumas pessoas que vendem e também você pode encontrar em alguma loja de produto natural. Eu, particularmente, não gosto muito da venda, porque é um produto que cresce muito. Então não custa nada você doar o seu kefir. Eu mesmo já doei para várias pessoas e se você, fica uma dica, se você ficar de buscar o kefir na casa de alguém, busque, porque a gente tem um trabalho de separar aquele produto, deixar separado para você e a pessoa não vai buscar. Então a gente fica com aquela cultura ali parada, esperando a pessoa buscar e a pessoa nunca vai buscar. Então se você se comprometeu de ir buscar a sua colônia de kefir em uma residência, vá. Coloca aqui. Se você já ficou com aquele monte de potinho em casa, esperando a pessoa buscar e a pessoa não foi. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Então, dê o likezinho aqui, doem as suas culturas de kefir, deixe seus comentários, as suas opiniões. Os links das referências estão aqui embaixo, então se você tiver um pouco mais de curiosidade, vai lá, é bom, tem vários artigos maravilhosos para vocês estarem lendo. Siga o canal, compartilha com um coleguinha, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Dá tchau. O açúcar mascavo, ele não passa pelo processo de refinamento, clareamento e adição